nós temos pessoas que vão às ruas fazerem protestos contra a postura do Bolsonaro na educação. Aí eu pergunto para vocês, quer dizer que essas pessoas acreditam na possibilidade de que após um protesto o Bolsonaro vai virar um menino bom? Será que é isso? Nós temos pessoas unidas na pauta contra o Bolsonaro por causa da postura do Bolsonaro de destruição da educação brasileira. Essas pessoas não querem se assumir como lulistas. Pergunta básica que eu faço, o que essas pessoas estão querendo? E o que me assusta nesse momento é que não são ignorantes, são estudantes. Isso me assusta muito, porque quando você pensa, se for que cara o mais simplesinho intelectualmente falando, o mais matuto, a gente pensa, olha, não, o cara é o mais matuto, ele realmente deve achar que vai vir uma solução, né? Igual, né, aquela solução de um governante que vai vir cavalgando um cavalo branco, então, e vai resolver. Não. Obviamente, se as pessoas estão indo às ruas contra as políticas do Bolsonaro, as pessoas estão indo às ruas porque elas querem substituir o Bolsonaro. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: por que as pessoas vão às ruas com uma pauta de educação e não entendem que é impossível você modificar a postura do governo em relação à educação sem substituir esse governo? É impossível. E aí a gente pensa, peraí, qual foi o governo que investiu na educação? Obviamente foi o governo Lula. E a a pergunta básica que eu faço nesse momento é: o que falta para esses estudantes entenderem que a pauta tem que ser Lula livre, Lula presidente? Ah, mas o Lula triplex, que não sei. Então tá, o idiota, o imbecil, continua com essa lenga-lenga de Lula triplex, continua com essa imbecilidade ou manipulável e engole essa. Governo Bolsonaro anuncia corte de mais de 5.600 bolsas e não irá financiar nenhum novo pesquisador neste ano. Esta é uma das muitas notícias que saíram a respeito do Bolsonaro e a educação. E o Tony Conceição fala, mas o Lula está inelegível. Olha, o Lula está preso, o Lula está inelegível, o Lula está liquidado, o Lula está trucidado por culpa do povo, Tony Conceição, por culpa sua, por culpa minha, por culpa nossa. Porque, olha, o Lula foi decretado inelegível pelo Sérgio Moro e hoje a população sabe muito bem quem é o Sérgio Moro. Quem denunciou o Lula foi o Dinheirol e hoje a população sabe quem é o Dinheirol. E a pergunta básica nesse momento é: se a população sabe quem é o Sérgio Moro, quem é o Dinheirol, e agora está muito claro para a população quem é o Lula e principalmente quem é o Bolsonaro, o que falta para essa reunião da UNE, protestos dos estudantes, pararem com essa hipocrisia de tentarem ser os meninos limpinhos que lutam pela educação, como se fosse possível gritar aos céus e falar: Deus, manda Jesus Cristo para ser presidente do Brasil? Deus, resolva nosso problema. Estamos aqui nas ruas pedindo fim da política do Bolsonaro na educação. Então Deus, envie Jesus Cristo para ser o presidente do Brasil. O estudante otário que não quer assumir a campanha Lula livre, estudante idiota, você está sendo manipulado. E é exatamente essa manipulação que fez você se achar o cheirosinho que não pode defender Lula livre, que está mantendo o Bolsonaro só chicoteando a educação. Vocês fizeram protestinhos, os protestinhos não adiantaram nada. Bolsonaro continua descendo o braço na educação, porque vocês não estão sabendo substituir o cara. Para substituir o Bolsonaro,
Você precisa colocar alguém no lugar do Bolsonaro. Você não vai substituir o Bolsonaro pelo vento. Jesus Cristo não é candidato a presidente do Brasil. Então, meu amigo, você só tira o Bolsonaro colocando alguém que realmente tem condições de vencer o Bolsonaro nas urnas, de vencer o Sérgio Moro ou qualquer outra palhaçada que a direita brasileira crie como o moralizador, o defensor da família, o defensor dos bons costumes, aquele que vai lutar contra o crime. Não é? Cadê o Queiroz? Acharam o Queiroz? Para tirar essa palhaçada do poder no Brasil, você precisa de alguém que tenha potencial de votos e, ao mesmo tempo que tenha potencial de votos, que tenha um modelo político que atenda à educação. Ou estudante panaca, né? Porque o estudante a gente tem que chamar de panaca, a gente não pode chamar de uma coisa muito maior do que isso, porque como ele é estudante, ele pode chegar a entender que ele está sendo um panaca. Então, ô panaca, não tem campanhazinha pela educação que não passe por Lula livre. Ah não, nós temos que achar uma alternativa. Acha alternativa, idiota! O Brasil tem milhões de pessoas, dessas milhões, 50 milhões já são do Lula. Aí você vai tentar uma outra alternativa? Perfeito! Tenta uma outra alternativa e entrega o governo para o Sérgio Moro ou para o Dória. Panaca! Não existe possibilidade de você resolver o problema da educação no Brasil sem tirar o Lula da cadeia e colocar o Lula como presidente, porque ele foi o único presidente que teve a coragem de tirar o dinheiro do orçamento público e colocar esse dinheiro na educação antes do Lula, panaca. Nenhum presidente fazia isso, ou imbecil. Ou você tá achando, estudante panaca, que o seu protestinho pelo Bolsonaro vai fazer o Bolsonaro abrir os braços e falar: agora eu amo a educação. Não! Ele não tem que abrir os braços e falar que ama a educação. O que ele tem que fazer é deixar a verba na educação. Quando ele tira o dinheiro da educação, ele injeta esse dinheiro em outro lugar. É para comprar político, ou seja lá, para o que ele quiser fazer. O desafio está em conseguir colocar no poder um presidente que tenha a coragem de bater de frente com os interesses dos empresários e falar: indiferente do que vocês, empresários, querem, eu vou colocar o dinheiro na educação. E quem teve coragem de fazer isso é o Lula. Então não existe protestinho de estudante que não passe por Lula livre. É simples assim. Sabe o que está acontecendo? E agora eu vou falar, e assim, eu perdi totalmente as papas na língua quando eu percebi a politicagem envolvida nas lideranças brasileiras. O que eu tô percebendo é que tem muito líder que não quer assumir o Lula porque tá pensando se vai ser Tabata, Cara, para com isso. Se o seu líder não assume o Lula livre, troque de líder, simples assim. Olha, você tem um grupo de estudantes na sua cidade. Se você não tem condições de explicar para o grupo que não há possibilidade de você retirar o Bolsonaro e colocar uma pessoa para investir na educação sem tirar o Lula da cadeia, porque quem investiu na educação no Brasil foi o Lula, se você não consegue explicar uma coisa dessa para o seu grupo, é porque tem alguma coisa errada com o seu grupo. O seu líder não está explicando isso porque talvez o seu líder está querendo, de repente, ser candidato por um partido como PSDB, PDT, seja lá o que for. Aí ele pensa: não, eu não vou assumir o Lula livre não, porque depois eu vou ser candidato a deputado, etc. Cai na real, meu amigo. Você, estudante panaca, se você ainda continua com essa ideia de que eu votei no Bolsonaro, mas eu sou contra a postura do Bolsonaro para a educação, ela eu não aceito. Você acha que você vai mudar isso como, panaca? Colônia não pode ter educação, porque a colônia serve à metrópole. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe um orçamento público, existe um limite de recurso. Você acha que o Bolsonaro vai deixar de investir nos ruralistas, fazer uma estrada nova para os ruralistas? O cara vai investir em estrada para levar para a fazenda, lógico. O camarada vai fazer igual a Aécio, investir em aeroporto dentro de fazenda de ruralista. Jamais que ele vai tirar o dinheiro que pode beneficiar um ruralista para investir em 5.600 bolsas de pesquisa. Cai na real. Aí você fala: nós vamos às ruas lutar contra o desmonte na educação. Isso, vai lutar contra o desmonte da educação.
vai lá lutar contra o desmonte da educação e vai pedir o Bolsonaro para ser um cara camarada e mudar a postura dele em relação à educação. Você acha que você vai conseguir? Sendo que nem o Bolsonaro manda no Bolsonaro. Se nem o Bolsonaro consegue decidir pelo próprio Bolsonaro, você acha que você vai fazer protestinho e tirar o controle do Brasil do Trump. Né? Porque o Bolsonaro não manda nada. Ou você tira o Bolsonaro pro Trump sair do poder no Brasil, ou então, meu amigo, esquece investimento em educação.